Olá, eu me chamo João. Tenho uma história para contar, talvez seja de incentivo para aquelas pessoas que às vezes querem desistir da vida. E deixa eu contar a minha história. Eu sou natural da Paraíba, nasci numa cidade pequena chamada Itabaiana. Vim para cá com 17 anos de idade, deixei meus pais lá e vim seguir minha vida aqui em São Paulo. Consegui fazer, cheguei aqui, eu tinha o curso primário, não, o ginásio na época que se chamava incompleto. Eu parei na sexta série lá no meu estado e continuei aqui. Eu fiz a sétima e a oitava série, o terceiro grau fiz supletivo, depois eu ingressei numa faculdade. Eu fiz graduação em enfermagem, pós-graduação, comecei o mestrado, mas só que eu não consegui defender a tese. Tentei fazer depois, mas isso aí não deixa nos mínimos detalhes. O que eu quero falar é o seguinte, principalmente para os jovens, que hoje em dia está essa coisa de drogas na vida, para não se envolver. Procurem estudar, crescer na vida, sempre seguir os passos, conselho dos pais, principalmente esse mundo que nós estamos hoje, cheio de tropeços, onde só existe drogas rolando para lá e para cá, é mais para os jovens. Então, o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com vocês. Cheguei aqui, eu vim para casa de quem? Da minha avó, que ela foi fazer uma viagem lá e eu resolvi pedir autorização aos meus pais para vir aqui para São Paulo. E para morar com a minha avó, né? E foi como eu estava dizendo, contando para vocês. Cheguei aqui, eu não cruzei os braços. O que foi que aconteceu? Meu primeiro serviço que eu comecei aqui em São Paulo foi de faxineiro. Aliás, foi a mulher do meu tio que arrumou para mim. Então, durante o dia eu trabalhava na faxina e à noite eu estudava, fazia a sétima série. Fiz a sétima e a oitava, como eu falei para vocês. Depois eu consegui um serviço melhor, né? Depois eu passei para office boy, que eu trabalhava aqui mesmo na Avenida Paulista, que estamos próximos. Arrumei um serviço de office boy, trabalhei no escritório de advocacia, não sei se existe hoje, eu vou até falar o nome, é a Felsberg, um escritório muito bom, advogado excelente, que não é o doutor, eu esqueci o nome, mas é aqui na Avenida Paulista. Depois o que aconteceu? Saí desta empresa, não cruzei os braços, fui trabalhar num laboratório. Foi aí onde incentivou fazer o curso de enfermagem. Aí eu cheguei, trabalhei nesse laboratório como office boy também. Depois de um ano mais ou menos, que eu trabalhei 4 anos lá, fui promovido para auxiliar de enfermagem. Aí o que é que eu fazia? Eu estudava à noite, fazia curso técnico e enfermagem. Durante o dia eu trabalhava no laboratório. Isso aí foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Depois o que aconteceu? Eu terminei o curso, depois eu fui fazer ficha nos hospitais, fui chamado, meu primeiro emprego foi no Hospital Santa Marta, entrei nesse hospital, depois que eu entrei no hospital, eu ingressei na faculdade. Trabalhava também à noite e estudava de dia. Então foi uma correria. Depois que aconteceu, prestei concurso público, fui aprovado. Eu acho que a minha nota foi 8, alguma coisa. Então fui um dos primeiros chamados. Aí eu estava com dois vínculos, vínculo particular, que era do Santa Marta, e depois o vínculo do Estado, que eu trabalhei 13 anos, prestando serviço público ao Estado de São Paulo, como auxiliar de enfermagem. Então, durante a noite, eu trabalhava no Santa Marta uma noite e a outra noite no Regional Sul, que é o se chama o estado, o Hospital do Governo, que fica na zona sul de São Paulo, próximo à minha região, onde eu moro. Então, o que acontecia? Eu dividi a minha vida assim, eu não sei como. Era a força, acho que vinha de Deus. Trabalhava toda noite. A minha sorte é que no estado eu tinha o meu plantão era 15 plantões durante o mês, eu tinha 5 folgas. Então dava para eu estudar, porque não é fácil, principalmente na área da saúde. Você tem que estudar, porque se você não estudar, você não atinge seu objetivo. Então eu fiz o curso,
E eu fiz a graduação, depois eu fiz pós-graduação em saúde pública, como eu não sei se eu já mencionei aí, tentei fazer um mestrado, mas só que defender tese, essas coisas, precisa de muita paciência. E infelizmente eu não consegui. Hoje eu trabalho aqui nessa loja, não sei se pode divulgar ou não, na Delcato, e é aquela coisa, não é bem na minha área, porque a minha área eu já saí, porque na verdade eu me aposentei. Então hoje eu trabalho aqui, eu presto serviço na administração, e só para ter assim, não ficar em casa parado. Mas o meu incentivo é para os jovens. Procurem obedecer seus pais, procurem sempre que uma mãe ou um pai, sempre quer um bem dos filhos, porque futuramente o que vocês fazem, vocês vão ter o retorno lá na frente. E o que o pai, quando investe num filho, é porque ele está colocando toda a força, toda a disposição no filho. E o orgulho de uma mãe é ver um filho formado, tá com aquele canuto na mão, com aquele chapéu redondo, levantando a sua vitória. E é isso que eu tenho a dizer. Foi o momento mais importante da minha vida. Foi quando eu me formei. Foi a graduação que eu fiz. E hoje eu agradeço muito a Deus pela disposição. Porque eu vim para cá, para São Paulo, sim. Já vim com esse intuito. Não cruzar os braços. Trabalhar e ter um incentivo. E ter uma meta na vida. Enxergar aquilo que eu sempre queria. Ser alguém na vida. De uma certa forma, é o que eu tenho para falar. Não só também para os filhos, mas também para os pais. Procurem dar amor aos seus filhos, atenção, porque de hoje em dia os pais quase não têm tempo para os filhos. O pai chega em casa, então foi uma correria. Depois que aconteceu, prestei concurso público, fui aprovado. Acho que a minha nota foi 8, alguma coisa. Então fui um dos primeiros chamados. Aí eu estava com dois vínculos. Vínculo particular, que era do Santa Marta, e depois o vínculo do Estado, que eu trabalhei 13 anos, prestando serviço público ao Estado de São Paulo, como auxiliar de enfermagem. Então, durante a noite, eu trabalhava no Santa Marta uma noite e a outra noite no Regional Sul, que é o se chama o estado, o Hospital do Governo, que fica na zona sul de São Paulo, próximo à minha região, onde eu moro. Então, o que acontecia? Eu dividi a minha vida assim, eu não sei como. Era a força, acho que vinha de Deus. Trabalhava toda noite. A minha sorte é que no estado eu tinha o meu plantão era 15 plantões durante o mês, eu tinha 5 folgas. Então dava para eu estudar, porque não é fácil, principalmente na área da saúde. Você tem que estudar, porque se você não estudar, você não atinge seu objetivo. Então eu fiz o curso e eu fiz a graduação, depois eu fiz pós-graduação em saúde pública, como eu não sei se eu já mencionei aí, tentei fazer um mestrado, mas só que defender tese, essas coisas, precisa de muita paciência. E infelizmente eu não consegui. Hoje eu trabalho aqui nessa loja, não sei se pode divulgar ou não, na Delcato, e é aquela coisa, não é bem na minha área, porque a minha área eu já saí, porque na verdade eu me aposentei. Então hoje eu trabalho aqui, eu presto serviço na administração, e só para ter assim, não ficar em casa parado. Mas o meu incentivo é para os jovens. Procurem obedecer seus pais, procurem sempre que uma mãe ou um pai, sempre quer um bem dos filhos, porque futuramente o que vocês fazem, vocês vão ter o retorno lá na frente. E o que o pai, quando investe num filho, é porque ele está colocando toda a força, toda a disposição no filho. E o orgulho de uma mãe é ver um filho formado, tá com aquele canuto na mão, com aquele chapéu redondo, levantando a sua vitória. E é isso que eu tenho a dizer. Foi o momento mais importante da minha vida. Foi quando eu me formei. Foi a graduação que eu fiz. E hoje eu agradeço muito a Deus pela disposição. Porque eu vim para cá, para São Paulo, sim. Já vim com esse intuito. Não cruzar os braços. Trabalhar e ter um incentivo. E ter uma meta na vida. Enxergar aquilo que eu sempre queria. Ser alguém na vida.
de uma certa forma, é o que eu tenho para falar. Não só também para os filhos, mas também para os pais. Procurem dar amor aos seus filhos, atenção, porque de hoje em dia os pais quase não têm tempo para os filhos. O pai chega em casa cansado do serviço, vamos tomar um banho, ficar de frente à televisão. A mãe, coitada, vai fazer comida, isso e aquilo. E o filho fica fazendo o quê? Procurando videogame, alguma coisa no celular. Coisa que realmente, às vezes, é aquela coisa, né? Esse mundo virtual para as crianças, tanto está trazendo bem como está trazendo mal. Porque se não tiver uma vigilância dos pais, saber o que o filho, o conteúdo que ele está vendo ali, aí fica difícil. Às vezes ele vai entrar em site que realmente isso aí não traz prosperidade ao filho. Então, pais, fiquem atentos aos seus filhos. Filhos, obedeçam os seus pais, porque o pai, jamais um pai ou uma mãe quer ver o mal de um filho. E os pais também devem ficar atentos no que os seus filhos estão percorrendo, principalmente neste mundo virtual. E o meu exemplo é esse. Espero que tenha dado algum incentivo a vocês, porque a minha história também não foi fácil, não foi brincadeira. Porque se eu for contar também um pouco da minha história, nesse decorrer do tempo, eu tive assim, morava na casa da minha avó, mas mesmo assim eu não desisti. Tive um contratempo com a mulher do meu tio, que morava também lá. O que foi que aconteceu? Eu, para não causar dissabor, na época, eu falei para minha avó, vó, eu vou morar na casa da minha tia, porque aqui não está dando. A sua nora tá. Ela falou, não, meu filho, eu sei. Vai morar, no caso, era a filha dela, né? Que é minha tia. Aí eu saí de lá, fui morar na minha tia. O que acontecia? Minha tia, ela era alcoólatra. Tinha um filho que era alcoólatra. E eu passei assim um bocado, sabe, um bocado de tempo nessa casa, que realmente eu falei, meu Deus, eu tenho que vencer. Porque não era fácil. Eu trabalhava durante o dia, aliás, à noite, dia eu estudava até meu dia, eu estava na faculdade, chegava em casa, tentava descansar um pouco, não conseguia, por causa da confusão que tinha lá, minha tia, com meu primo, sabe aquelas coisas de bêbado, né? Então eu não falava, meu Deus. E a casa era aquela coisa, era um barraco. Quando chovia, às vezes pegava mais gente de casa do que fora. E eu passei por esse tormento todo, confiante que um dia eu iria vencer. Resultado, hoje eu tenho a minha casa, hoje sou aposentado, hoje trabalho aqui na administração, porque a minha profissão ela tem muitos requisitos, e eu estou muito satisfeito e só agradecer a Deus. Pretendo que essas minhas palavras sirvam de incentivo para os pais e para as mães. Mães, nunca desistam dos seus filhos. Caminho errado da vida existe, nunca, jamais. Se o seu filho estiver na lama, é da lama que deve reerguê-lo. E é eles que podem ser o porquê e a razão da sua velhice. Se gostaram, eu peço muito obrigado. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de ir lá no sininho para as notificações para chegar mais gente, porque talvez esse vídeo sirva de incentivo para muitas pessoas que precisam ouvir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.